Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vamos começar então. Tem pouquinha gente ainda, mas como a aula está sendo gravada, depois vai ser disponibilizado para vocês. Vou parar aqui o vídeo, compartilhar a tela e aquele mesmo esquema. Qualquer dúvida, só vocês irem perguntando, tá? E hoje nós vamos falar então da necrópsia médico-legal. Eu vou começar falando com vocês a primeira parte teórica. Algumas coisas nós já vimos, tá? Quando eu falei com vocês sobre a medicina legal, tudo, eu vou reforçar aqui. E depois nós vamos entrar na parte mais prática e instrumental da necrópsia. Qualquer dúvida, vai falando aí, tá, gente? Bom, primeira coisa, a finalidade da necrópsia. A finalidade, claro, é evidenciar a causa-morte, o que levou aquele corpo ao óbito. Porém, também é uma finalidade da necrópsia a produção de provas. Pensem, todos os vestígios que são encontrados dentro do cadáver, após analisados, eles podem vir a ser, então, caracterizados como uma prova. Por quê? Porque vai ter alguma ligação com o fato criminoso. Além disso, durante a necrópsia, o exame, né, da necrópsia, o médico legista ele vai buscar compreender o mecanismo que originou o óbito. Então, perceba o seguinte, no laudo médico, não vai estar lá descrito que a pessoa morreu em decorrência de um projétil de arma de fogo e pronto, acabou. Não, ele vai descrever exatamente que o projétil de arma de fogo, a ferida de entrada estava localizada, por exemplo, na parte esquerda do tórax, e transfixou o coração e tinha uma saída na parte esquerda da dorsal, entendeu? Ele vai contar todo o mecanismo. Então, não é porque a pessoa levou um tiro que obrigatoriamente ela vai ir a óbito. Aquele tiro, ele precisa causar alguma lesão que origine, então, o óbito daquela pessoa, ok? Existem algumas necrópsias que têm uma finalidade por questões médico-sanitárias, que são a que nós chamamos de necrópsias clínicas, tá? E também a necrópsia médico-legal, que é a necrópsia que é realizada no IML. A necrópsia clínica, nós temos nos serviços de hospitais anatomopatológicos, né, laboratórios anatomopatológicos de hospitais, bem como o serviço de SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito das Prefeituras. Essa necrópsia clínica também tem um interesse médico-sanitário em partes quando nós temos a questão de doenças, né, infecto-contagiosas, que são passíveis de termos, então, uma epidemia, tudo isso são questões de interesse da necrópsia clínica. Outra questão é o tempo estimado de morte, onde verifica-se a cronotanatognose, que nós já vimos isso na parte de tanatologia. Lembrem-se o seguinte, a cronotanatognose, olha só, não é absoluta, tá? Ela é relativa. E, além disso, nós temos também a identificação do morto. Lembra que a identificação do morto, primeiramente, ela é feita pelas digitais. Caso não seja possível, nós podemos utilizar a arcada dentária e também o DNA, ok? A causa jurídica da morte não é algo que vai ser evidenciado durante a necrópsia, tá? Não é o médico legista que vai dar a causa jurídica da morte, mas ele vai dar todo o subsídio, ele, o perito de local, para o juiz conseguir entender qual é a causa jurídica da morte, se é homicídio, suicídio ou acidente. Por isso que é tão importante a materialização da necrópsia através do laudo médico legal. E isso vai ser encaminhado, então, para o juiz. Portanto, pessoal, com relação aos dispositivos legais da necrópsia, eu já falei para vocês da finalidade, que é a produção da prova, ou seja, os elementos demonstrativos do delito, que vai auxiliar a convicção do juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa. Nós temos o artigo 162 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, que o tempo mínimo
para o início da realização da necrópsia é de 6 horas a partir do óbito, ou seja, a pessoa morreu há 1 hora, tem que contar 6 horas, ou seja, vai iniciar pelo menos às 7 horas a necrópsia. Porém, olha só, ressalvando que o perito pode iniciar antes, em face dos sinais evidentes de morte e deverão obrigatoriamente declarar no laudo. Como assim, sinais evidentes de morte? Por exemplo, uma pessoa que está decapitada, o perito vai precisar esperar essas 6 horas a partir do óbito? Não, é um sinal evidente de morte. Nesse caso, ele pode iniciar a necrópsia antes e ele vai declarar no laudo o porquê que ele iniciou antes. E perceba uma coisa, eu coloquei aqui para vocês, não requer autorização da família. Necrópsia, médico legal, tá? Não requer autorização da família, basta uma requisição da autoridade policial, que é o delegado de polícia. E o velório ou a inumação vai ocorrer somente após a liberação do corpo pelo médico legista. O médico legista é quem vai decidir quando é que esse corpo vai ser liberado, quando é que essa necrópsia foi finalizada e se há necessidade ou não desse corpo ainda permanecer no IML. E a materialização da necrópsia, como eu falei, é o laudo médico legal que é escrito, ok? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não, Ariane. Nós, auxiliares de necrópsia, nós não elaboramos laudo médico legal, tá? Quem faz o laudo médico legal é o médico legista. Nós só acompanhamos a necrópsia, ok? Então, vamos lá. Agora, com relação aos objetivos da necrópsia. Opa, perdão. O primeiro objetivo, a identificação do cadáver. Saber, então, qual é o nome, né, daquele cadáver, quem é, da onde veio, quem são os familiares. Então, tudo isso também faz parte do procedimento da necrópsia. A determinação da causa-morte, subsídio para a determinação da causa jurídica. Então, viram aqui, ó, causa médica da morte é responsabilidade do médico legista. Causa jurídica da morte é responsabilidade de quem? Do juiz. E determinação da data provável da morte através dos métodos de cronotanatognose. Nós temos também o que nós chamamos de necrópsia branca. A necrópsia branca é o seguinte: ela acontece quando os peritos não chegam a uma conclusão, é indeterminada, e é aceita uma razão em um caso a cada 200 casos analisados, tá? Então, assim, por que é que aceita essa razão? Para evitar que os peritos simplesmente não façam um esforço suficiente para se chegar à causa do óbito. E um perito, ele pode deixar uma necrópsia na dependência de exames complementares. Então, vamos supor que tem a suspeita que uma pessoa cometeu suicídio porque ela fez a ingestão de medicamentos. Caso o perito, o médico legista não chegue a essa conclusão analisando o corpo, ele pode deixar aquele corpo na dependência de exames complementares. Então, a princípio, é uma necrópsia branca. Se vir positivado a presença de algum veneno, algum medicamento, então fechou a necrópsia, não é mais considerada uma necrópsia branca, porque ele chegou a uma conclusão. Caso ele não chegue a essa conclusão, venha negativado, ele pode fechar, então, como uma causa indeterminada. Essa causa indeterminada é o que nós chamamos de necrópsia branca, tá? Quando não chega a uma conclusão. E com relação às necrópsias clínicas ou de verificação de óbito, nós temos algumas diferenças com relação à necrópsia médico-legal, tá? As necrópsias clínicas, elas são realizadas, então, no serviço de anatomopatologia dos hospitais e precisa de autorização dos familiares ou do responsável legal por aquela pessoa. E tem um interesse na causa médica da morte também. Aqui não se fala em causa jurídica, tá? Causa jurídica é de necrópsia médico-legal. Além disso, pode ser realizado exames histopatológicos para verificar possíveis patologias que a pessoa tem. Então, nesses casos dos exames histopatológicos, os médicos eles coletam um pedaço de coração, um pedaço de fígado, um pedaço de rim, pedaço de estômago, de pulmão, cérebro, para poder verificar se aquela pessoa tinha alguma patologia.
E o serviço de verificação de óbito, ele acontece nos casos de morte natural que ocorrem sem assistência médica. Por exemplo, uma pessoa ela mora sozinha e ela morreu dentro de casa, não tem nenhum sinal de violência, esse corpo ele pode ser encaminhado para o serviço de verificação de óbito. E também independe de autorização familiar. Por quê? Porque o levantamento epidemiológico tem grande interesse nesses casos, tá? Por isso que, então, nesse caso, não precisa da autorização familiar também. E agora, com relação aos aspectos éticos da necrópsia. Nós temos que levar em consideração tanto o caráter, os costumes e condutas da onde é que está sendo realizada aquela necrópsia, tá? O profissional que vai realizar a necrópsia, ele tem um conjunto de normas éticas que devem ser seguidas. Esse conjunto de normas éticas formam o que nós chamamos código de ética. Nesse código de ética, existem alguns modelos de condutas que os seres humanos que trabalham com aquilo, seja o médico legista ou auxiliar de necrópsia, eles devem seguir. E esse código de ética, essas normas, elas são fundamentadas em valores. E isso se deve ao fato de que as pessoas que trabalham com necrópsia, elas precisam fazer a utilização correta e respeitosa do cadáver, tá? E com relação à utilização de cadáveres para os fins de estudo ou pesquisa, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Em caso de morte violenta, é vedada a utilização do cadáver para fins de estudos ou pesquisas científicas, tá? Os corpos oriundos de hospitais que não são reclamados pelos familiares, eles podem ser utilizados após 30 dias com autorização judicial. Existe uma lei, então, a Lei 8.501, de 1992. Eu trouxe a Lei Seca aqui para vocês, que é extremamente importante nós lermos para vocês entenderem. Quando eu falo de lei, pessoal, eu gosto muito e eu peço que vocês leiam a lei. Não fiquem com preguiça. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui o que é a lei. Então, eu já falei aqui, ó, basicamente, como é que é feita a utilização de cadáveres, tá? Para estudos ou pesquisas científicas. Mas depois que eu expliquei, se vocês pegarem e ler essa lei, fica mais fácil. Então, eu vou ler essa daqui com vocês. Deixa eu só ver se tem... Ah, não tem nenhuma dúvida até agora. Então, vamos lá. Vamos começar. Olha só. Então, o artigo 1º diz que essa lei visa disciplinar a destinação do cadáver não reclamado junto às autoridades públicas para fins de ensino e pesquisa. Então, olha só. O cadáver não reclamado junto às autoridades públicas no prazo de 30 dias poderá ser destinado às escolas de medicina para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico. Será destinado para estudo na forma de artigo anterior o cadáver sem qualquer documentação, identificado sobre o qual inexistam informações relativas a endereços de parentes ou responsáveis legais. Na hipótese do inciso 2º, ou seja, nesse caso de ser um cadáver identificado, mas que não tem o endereço de parente ou algum familiar próximo, a autoridade competente fará publicar nos principais jornais da cidade, a título de utilidade pública, pelo menos 10 dias a notícia do falecimento. Se a morte resultar de causa não natural, ou seja, morte decorrente de violência, ele vai ser destinado, então, para o Instituto Médico Legal e o corpo será obrigatoriamente submetido à necrópsia no órgão competente, ou seja, IML, que faz parte da Polícia Científica. E é defeso encaminhar um cadáver para fins de estudo, quando houver indício de que a morte tenha resultado de ação criminosa. Gente, essa palavra defeso confunde muito, tá? Defeso aqui é proibido, tá? Proibido. Então, pessoal, em caso de morte violenta, é proibido o cadáver ser encaminhado para fins de estudos. E para fins de reconhecimento, a autoridade ou instituição responsável manterá sobre o falecido os dados relativos às características gerais, a identificação, fotos do corpo, ficha datiloscópica, que é feita pelo papiloscopista. Deixa eu colocar aqui, papiloscopista. O resultado da necrópsia ser efetuada em caso de morte por causa externa violenta, obrigatória, né? Mas aí não vai para fins de estudo, e outros dados e documentos julgados
pertinentes, perfeito? E com relação às doações voluntárias, tipo, eu quero então doar meu corpo para pesquisa, como é que eu faço? Você tem que fazer um termo de doação que é registrado em cartório, porém não basta você querer. A sua família ela tem que estar ciente e autorizar a doação mesmo assim após o óbito. Ah, professor, então se eu fui pro cartório, fiz esse termo de doação, mas a minha família não autorizou, eu não vou poder, então, o meu corpo não vai poder ser doado para pesquisa? Não, tá? Sem a autorização da tua família, não vai. O termo, olha aqui, não torna obrigatória a doação. A família pode optar pela doação ou não. Se não quiser, mesmo que você tenha deixado registrado isso em cartório, não vai ser doado. E não se tratar de morte violenta ou de causa externa, que daí não pode ser doado, então, para fins de pesquisa, ok? Pessoal, agora, com relação à doação de órgão, é uma dúvida que muita gente tem. Existe uma lei, que é a Lei 9.434, de 1997, tá? Que fala sobre a doação de órgão. E aí nós vamos falar dela também, eu trouxe a lei seca aqui, ela possui 5 capítulos, e nós vamos discutir ela um pouquinho. O artigo 1º diz o seguinte, que a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou pós-morte, para fim de transplante e tratamento, é permitida. Tá? Então, ó, dou à disposição gratuita. Por que gratuita? Pode ter comercialização de órgãos? Não, isso daí é proibido, ok? Não pode. E aqui nessa lei não compreende o tecido que se fala em sangue, esperma ou óvulo, tá? Isso aqui não está dentro dessa lei 9.434. Artigo 2º. A realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde público ou privado e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizado pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde, ou seja, pelo SUS, tá? Por quê, pessoal? Não pode ter laboratório clandestino de doação de órgãos, isso daí é tudo proibido, tá? Isso daí seria, então, um mercado negro. Isso não pode acontecer. Não é permitido aqui no Brasil. E o último parágrafo diz o seguinte, que a realização de transplantes ou enxertos de tecido só poderá ser autorizada após a realização no doador de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção, infestação exigida em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. Então, quando é encontrado uma pessoa que é compatível, né, para que faça a realização de órgão, a doação de órgão, essa pessoa ela vai ter que passar por uma série de exames para ver mesmo se a saúde dela está íntegra e se ela tem condição, então, de ser doadora, tá? O capítulo 2º, ele vai falar de órgãos e partes do corpo para fim de transplante. O artigo 3º traz o seguinte, a retirada pós-morte, ou seja, do morto, tá? De tecido, órgãos e partes do corpo humano destinado a transplante ou tratamento, deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Então, a pessoa só vai poder doar órgãos se o médico atestar, então, diagnosticar que ela teve morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. O parágrafo 1º diz o seguinte, que os prontuários médicos contendo os resultados e os laudos dos exames referentes aos diagnósticos de morte cefálica tratam os artigos tal e os parágrafos tal quando couber detalhamento de atos cirúrgicos relativos a transplante e enxerto. Serão mantidas nos arquivos das instituições por um período mínimo de 5 anos. Então, todos os exames que aquela pessoa passou, tudo isso, né, vai ser guardado por pelo menos 5 anos, ok? E esse é o mais importante desse artigo 3º. E vamos agora para o artigo 4º, que fala sobre a retirada, então, dos tecidos, órgãos ou de partes do corpo de pessoas falecidas para os transplantes ou a finalidade terapêutica. Olha só, dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida à linha sucessória reta ou colateral até 2º grau, inclusive. Então, pessoal, não basta que a pessoa seja compatível. Se ela morreu, vai precisar de uma autorização para que seja feita a doação de órgãos. Então, caso não tenha essa autorização, não vai ser realizada a doação de órgãos, tá bom?
Aqui, outra importante, aqui, o artigo 8º. Após a retirada dos tecidos, órgãos e partes, o cadáver será imediatamente necropsiado. Então, gravem isso aqui, pessoal. Imediatamente necropsiado. Muita gente fala que não é obrigatoriamente ser necropsiado, e é, tá? Então, fez a retirada dos tecidos, órgãos e partes, imediatamente ele vai ser necropsiado. Inclusive, caso vá para o IML, no IML, doador de órgãos tem uma preferência para que a necrópsia seja realizada de forma mais rápida, porque é o seguinte: quando os cadáveres chegam no IML, eles ganham um número de ordem de chegada. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. O médico chega, ele vai começar, então, ali, realizar a necrópsia pelo primeiro, tá? Mas aí, pessoal, acontece o seguinte: vamos supor que o terceiro, ele seja doador de órgãos. Então, ele vai passar na frente? Vai. Ele tem uma preferência, ok? E agora, o artigo 9º. É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente dos tecidos, órgão e parte do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou transplantes em cônjuge, parente consanguíneo até 4º grau, ou em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea, tá? Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que fez doação de um rim, por exemplo. Isso é permitido? Sim, isso é permitido, tá? Outra coisa, essa parte aqui, deixa eu ver. Não, está aqui, tá? Olha só. Aqui é no artigo 11, que é o interesse para nós aqui, ó. É proibida a veiculação através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que configure publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos relativos a estas atividades, apelo público no sentido de doação de tecido, órgão ou parte do corpo humano para pessoa determinada, identificada ou não, ressalvando o disposto no parágrafo único, apelo público para arrecadação de fundos para o financiamento de transplante, enxerto em benefício de particulares. Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público de benefícios esperados a partir da vigência dessa lei de estímulos à doação de órgãos. Então, toda essa parte de vinculação tem uma gestão, né, através do SUS, para que seja feita as propagandas de maneira adequada, ok? E agora, com relação aos crimes relacionados à doação de órgãos. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não? Então, vamos lá. Olha só, o artigo 14 diz o seguinte: remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições dessa lei. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa de 100 a 360 dias multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, reclusão de 3 a 8 anos e multa de 100 a 150 dias multa. Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto, de 3 a 10 anos e multa. Isso aqui seria a lesão, olha só, grave, tá? É o que nós vimos lá na lesão grave. Parágrafo 3º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido incapacidade para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Isso aqui é lesão considerada gravíssima. Gravíssima. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta em morte, comprar ou vender tecidos, órgãos e partes do corpo humano, reclusão de 3 a 8 anos, incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou ofere qualquer vantagem com a transação, tá? Tipo assim,
Ah, vou vender aqui meu rim, tô vendendo meu rim, vou anunciar lá na Deep Web e tal. Não pode, tá? Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtido em desacordo com o dispositivo da lei. Reclusão de 1 a 6 anos. Recolher, transportar, guardar, distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos dessa lei. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa de 100 a 250 dias multa. Artigo 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados. E publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no artigo 11º, tá? Pessoal, então essa é a lei, não tem nenhuma dúvida aqui, né? Com relação à doação de órgãos, perfeito? Bom, eu falei com vocês o seguinte, eu falei para vocês da doação para fins de pesquisa, né, com interesse científico, e falei para vocês da doação de órgãos, da doação de cadáver, doação de órgãos. Agora, eu vou falar para vocês de um assunto muito interessante e recente, tá? Que são as chamadas body farms. Nós não temos body farms aqui no Brasil, mas as body farms elas estão presentes lá nos Estados Unidos. Em 1980, o William Bass ele fundou a primeira fazenda de corpos. Então, body farms é fazenda de corpos em inglês. E o que são essas body farms? As body farms elas são laboratórios de tafonomia. Eles chamam de cemitérios forenses. No Texas é o local que possui a maior fazenda de corpos, ou seja, a maior body farms do mundo. Ela possui aproximadamente 50 corpos. E o que seria isso, professor? Essas fazendas de corpos. Essas pessoas, as pessoas podem fazer a doação do corpo delas para as body farms. Nas body farms existem diversos tipos de estudos forenses e esses corpos eles são então colocados em diferentes locais da body farms e eles fazem uma manutenção com relação à temperatura do local, ao tipo de solo. Então existem geólogos, geofísicos trabalhando no local, existem entomólogos forenses que fazem um estudo da fauna cadavérica que chega até o local. Alguns corpos eles são deixados abertos também para eles analisarem o tipo de animal que vai fazer, né, ajudar a acelerar o processo de decomposição cadavérica. Então esses corpos eles ficam aqui nessas fazendas no meio, né, desses matos e eles são acompanhados e monitorados diariamente. E cada corpo ele vai receber um estudo distinto, tá? Então, isso é estudado, é analisado, os insetos são estudados, eles são filmados 24 horas por dia. Então, é literalmente um laboratório, né, uma fazenda laboratório, uma fazenda experimental, em que eles fazem a observação de como ocorre a decomposição cadavérica. Então, lá tem ainda além dessas possibilidades que eu falei para vocês, da doação de corpos para as faculdades de medicina, da faculdade de curso da área da saúde, além da doação de órgãos, pode sim ser feita a doação para as body farms, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não, nenhuma curiosidade. Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora com relação ao decágulo ético do perito criminal. Esse decágulo ético foi elaborado por França no ano de 2001 e ele diz o seguinte, no primeiro, né, na primeira parte do decágulo ético. 1. Evitar conclusões intuitivas e precipitadas, ou seja, para um médico legista chegar a uma conclusão, ele precisa obrigatoriamente fazer o exame de necrópsia. Ele não pode simplesmente ter uma intuição e olhar certo tipo de sinal e falar, esse sinal é característico de tal coisa, sem verificar se realmente aconteceu. Então, não pode, ele precisa literalmente realizar a necrópsia, ok? 2, falar pouco em tom sério. É extremamente grosseiro você fazer qualquer tipo de piada
durante a realização da necrópsia. Então, a realização da necrópsia é um ambiente onde você precisa ter extrema concentração, para não deixar passar nenhum tipo, nenhum tipo de lesão, tá? Portanto, é um ambiente sério. 3, agir com modéstia e sem vaidade. Ou seja, a pessoa ela precisa ser humilde, não se achar melhor do que ninguém e trabalhar de maneira objetiva e técnica. 4, manter o sigilo exigido. É claro que quando vocês começarem a trabalhar com necrópsia, muita gente vai ter extrema curiosidade em saber como é feita a necrópsia, como que foi realizada a necrópsia, principalmente quando é caso que fica famoso, caso de interesse midiático, tá? Porém, você não pode falar o que é que foi feito na necrópsia, como é que foi realizado o exame de necrópsia. Por quê? Porque precisa sair o laudo médico legal e esse laudo ser encaminhado para o juiz para posteriormente se comentar alguma coisa com relação àquela morte. Por quê? Porque se você falar alguma coisa, primeiro, pode acontecer de atrapalhar as investigações. E segundo, você pode comentar alguma coisa que não está descrita no laudo, que está diferente do laudo. E aí vai ser uma informação falsa. Então, não pode. 5, ter autoridade para ser acreditado. Então, a pessoa, essa autoridade não é arrogância, tá? Mas é a pessoa ser inteligente, saber do que ela está falando, não ter medo, não deixar que outras pessoas influenciem, tá? Tanto que é o 7º aqui. Então, tem que ter essa autoridade para ser acreditado. 6, ser livre para agir com isenção. Ou seja, você é livre, o médico é livre para fazer a realização da necrópsia. Pode solicitar os exames que o médico legista achar necessário. Tudo isso é permitido. Para quê? Para que nada seja questionado. E se alguma coisa for questionada, você não tenha dúvidas, tá? 7, não aceitar a intromissão de ninguém. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque durante a realização da necrópsia, você tem que ter autoridade. E uma pessoa externa não pode ficar lá dando palpite. Por quê? Porque não é ela que está fazendo a realização da necrópsia, tá? 8, ser honesto e ter uma vida pessoal correta. Então, essa questão da honestidade é extremamente importante. Por quê? Porque você não vai poder fazer o extravio de nenhum objeto que esteja no cadáver, não pode. Tudo, qualquer tipo de objeto, dinheiro tem que ser devolvido para a família. O médico legista, ele não vai poder fazer nenhuma afirmação falsa, senão ele pode vir a responder por crime, tá? 9, ter coragem para decidir. Nunca ficar no meio termo. Justamente para se evitar também aquela questão das necrópsias brancas. Percebam o seguinte, existe uma porcentagem que é aceita, né, de necrópsia branca. Então, tem que ter, sim, coragem para tomar uma decisão. E 10, ser competente para ser respeitado. Quanto mais competente, mais você estuda, mais você tem um respaldo técnico, teórico, científico, mais você vai ser respeitado no seu trabalho, tá? E agora, com relação aos procedimentos técnicos. Quando nós falamos de necrópsia, nós temos tanto a inspeção externa quanto interna do cadáver. Então, a necrópsia, ela se inicia na parte externa, tá? É realizado a inspeção externa. Durante a inspeção externa, alguns elementos de reconhecimento são anotados, como, por exemplo, cor dos olhos, a preservação da arcada dentária, altura, coloração de pele, coloração de cabelo, tatuagens são anotadas, caso tenha alguma cicatriz, isso é anotado, o tipo de roupa que a pessoa está vestindo, cor, enfim, tudo isso é anotado. Além disso, na inspeção externa, são anotados também os sinais de morte, principalmente as hipóstases, que são os livores cadavéricos, e também é anotado a questão da rigidez. Só um minuto, pessoal. Pronto, é anotado também a rigidez cadavérica. Então, são os sinais de morte.
E, além disso, é realizado durante a necrópsia o protocolo de identificação, que é a retirada das impressões digitais pelo necropapiloscopista, ou então a arcada dentária, que é realizada a análise da arcada dentária pelo odonto médico legista, e também a retirada de algum vestígio para que seja encaminhado para o laboratório de genética forense para a obtenção do DNA, que pode ser sangue. Caso não tenha sangue, faz então a retirada de fragmentos ósseos, ok? E com relação aos procedimentos técnicos, primeiro, o que nós vamos observar durante uma necrópsia? A observação, ela se inicia na cabeça. A cabeça, ela é analisada de maneira total, ou seja, não é somente a face que é analisada. A região da nuca também é analisada, a parte de trás da cabeça. Então, além de olhar, você vai ter que tocar. Por quê? Muitas vezes, somente o fato de olhar, você não vai sentir se tiver algum tipo de fratura, principalmente no crânio, na parte de trás. Então, é extremamente importante que você olhe, veja se tem lesão, se tem alguma equimose, algum hematoma, e também você faça a palpação para verificar se tem algum tipo de fratura. O pescoço também é analisado. Então, em casos de enforcamento, estrangulamento e esganadura, as marcas são analisadas, os sulcos são analisados, verifica também se o corpo, ou se o pescoço está quebrado ou não. Então, você tem que colocar a mão na parte de trás, onde passa, né, a coluna vertebral, e a cabeça, você deve mexer de um lado para o outro para verificar se o pescoço está ou não quebrado, tá? Posteriormente, faz a análise do tórax e, da mesma forma, olha, vê se tem algum sinal de alguma lesão, alguma equimose, alguma escoriação, e depois faz a palpação para verificar se tem o quê? Costelas quebradas, por exemplo. E no abdômen, também você faz todas essas observações, além de observar se se encontra alguma depressão ou distensão abdominal. Em caso de distensão abdominal, é comum de ser observado em pessoas que têm hemorragia no abdômen. Por quê? Porque o acúmulo de sangue faz com que o abdômen fique distendido. Além disso, pessoas que sofrem acidentes e são encaminhadas para os hospitais, no hospital, essa pessoa, ela fica fazendo uso de soro, tá? E o soro também pode dar uma certa inchada na pessoa. E também, infecções hospitalares pode fazer o acúmulo de líquido no abdômen, no tórax dessa pessoa. E o abdômen também fica distendido. Outra coisa que é obrigatório de ser analisado é o dorso do cadáver. Então, após ter analisado toda a parte anterior do cadáver, as roupas, elas vão ser retiradas, claro, né? E o cadáver, ele vai ser virado e o dorso vai ser analisado. E, por fim, analisa-se a genitália. Na parte da genitália, vai ter que analisar, se for homem, pênis e ânus, e mulher, vagina e ânus, para verificar se ocorreu ou não a violência sexual, tá? Posteriormente, realizados os procedimentos técnicos externos, nós vamos realizar, então, os procedimentos técnicos internos. E o que nós vamos observar? Primeiramente, a cavidade craniana. Na cavidade craniana, já vamos falar de cavidade craniana, órgãos do pescoço e cavidade acessórias da cabeça. A cavidade craniana vai ser aberto, então, o escalpo, os ossos do crânio vão ser cerrados e você vai ter acesso, então, à massa encefálica, que vai ser retirada e tudo isso internamente dentro da cabeça vai ter que ser analisado. Percebam que agora nós entramos, então, é o procedimento técnico interno do cadáver, tá? Analisado a cavidade craniana, nós vamos fazer a abertura do tórax e do abdômen para observar, então, a cavidade torácica e abdominal. Na cavidade torácica, nós vamos observar se tem costelas quebradas, vamos observar se tem alguma perfuração, alguma lesão pulmonar e também cardíaca, se tem a presença de sangue na cavidade, né, pulmonar,
tudo isso é observado. E a mesma coisa na cavidade abdominal. Nós vamos observar se os órgãos que compõem a cavidade abdominal, eles possuem algum tipo de lesão. Além disso, nós vamos observar se há ou não a presença de sangue, de algum líquido, como, por exemplo, bile. Se tiver bile, é sinal que a vesícula biliar estourou. Nós vamos observar também se tem algum tipo de lesão intestinal, tá? Então, pode ter acontecido de ter perfurado alguma alça intestinal. Então, às vezes, você vai ter presença de fezes, pode ter a presença de urina, caso a bexiga estoure, pode ter presença de conteúdo alimentar, caso ocorra alguma lesão no estômago. Então, tudo isso é observado na cavidade abdominal. E também vamos observar o que nós chamamos de cavidade vertebral. Então, você vai ter que passar a mão por toda a vértebra, verificar se elas encontram-se alinhadas ou se há algum tipo de lesão ou não. Então, esses são os principais procedimentos técnicos internos que são analisados. E com relação aos órgãos do pescoço, no caso de estrangulamento, é extremamente importante que o osso hioide, que é esse daqui, ó, seja analisado. O osso hioide, ele fica bem aqui em cima, tá? Bem na separação da cabeça com o pescoço. Esse osso, ele é extremamente frágil. E normalmente, quando ocorre um caso de estrangulamento, esse osso, ele sofre algum tipo de fratura. Então, você vai olhar, ele não vai estar esterício, ele vai estar mais maleável, tá? Então, isso tem que, sim, ser analisado. A traqueia, ela é extremamente importante de ser analisada em caso de soterramento, carbonizado, afogamento. Por quê? Porque você pode encontrar algum tipo de conteúdo dentro aqui da traqueia, tá? Na laringe, enfim, tudo isso é analisado. Na cavidade torácica, você vai ter que analisar, olha aqui, o pulmão, tá? E o coração. E o que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal é o músculo do diafragma, que é extremamente responsável no processo de respiração, ou seja, inspiração e expiração, tá? Então, o que fica acima do diafragma é a cavidade torácica e abaixo é a cavidade abdominal. E, além disso, no pescoço, nós podemos analisar também as carótidas. Esse tipo de análise não é tão comum de vocês verem no dia a dia, tá? Porque é bem difícil de analisar a carótida em si, mas eu coloquei aqui para vocês saberem que tem como fazer a análise da carótida. Então, olha só, a carótida, ela fica localizada aqui na parte lateral, de ambos os lados do pescoço, lado direito e lado esquerdo. A carótida, nós possuímos duas que vai se bifurcar, então, em uma, tá? Que vem aqui para o coração. E aí, as que ficam mais internamente, elas são chamadas de carótida interna. E as que passam mais na lateral do pescoço, elas são chamadas de carótidas externas, tá bom? E aí, quando ela se bifurca, é a artéria carótida comum. Quando vocês analisarem a carótida, caso tenha a presença de alguma lesão na túnica externa, ou seja, na parte de fora da carótida, esse sinal vai ser chamado de sinal de Friedberg, tá? E se essa lesão for na túnica interna, ou seja, aqui dentro, vai ser chamado de sinal de Amussat. Então, túnica externa, sinal de Friedberg. E túnica interna, sinal de Amussat. As pessoas fazem uma brincadeira para poder decorar, que elas dizem o seguinte, que onde que você almoça? Você almoça dentro de casa. Então, de Amussat é na túnica interna. E de Friedberg, onde que você passa frio? Fora de casa. Então, é na túnica externa, tá? E as marcas de França são roturas que podem aparecer longitudinais em formato de meia-lua, tá? O que seria isso, professora? Por exemplo, ó, roturas assim, ó, em formatos de meia-lua na carótida, perfeito? Então, esses três sinais nós conseguimos analisar na carótida, não é tão comum, é difícil de ser feito isso durante a necrópsia, mas só para vocês saberem que existe. Se alguém falar disso com vocês, se algum médico legista um dia estiver trabalhando e perguntar se dá para observar ou não, vocês já sabem onde é que vocês vão procurar, perfeito? E com relação aos exames das vestes, olha só. Todas as peças devem ser analisadas, tá?
E vão ter que ser anotados as cores das peças, o tamanho das peças e o tipo de tecido. Então, por exemplo, uma calça jeans azul tamanho 40 tem que ser analisada. Além disso, nós devemos observar as presenças de manchas nas vestes, tá? Por exemplo, uma pessoa que levou um tiro. Isso vai, as roupas dela vai ter que ser analisada. Todas as manchas, a entrada, tudo isso tem que ser analisado. Os bolsos obrigatoriamente têm que ser verificados. Por quê? Porque se tiver algum objeto importante, você vai ter que coletar esse objeto e vai ter que ser encaminhado para a família, tá? Então, isso faz parte da necrópsia, sim. É dever do auxiliar de necrópsia fazer essa observação e procurar se existe ou não a presença de algum objeto nos bolsos. Além disso, nós podemos observar o sinal de látis e toio, que é a presença de fragmentos de pele na face interna das vestes da vítima por projétil de arma de fogo. Por quê? Percebam o seguinte, ó. Então, eu tenho uma pessoa aqui e essa pessoa tá com roupa, tá? Então, aqui, ó, olha só, aqui eu tenho o tórax da pessoa e essa pessoa tá vestindo, então, uma roupa aqui de frio, só para vocês entenderem. Quando essa pessoa levar um tiro, então, deixa eu desenhar, o tiro veio daqui para cá, tá? Levar o tiro, o que que vai acontecer? A pressão vai fazer o seguinte, vai fazer com que essa roupa, ela funde aqui para dentro, ó, do tórax da pessoa, tá vendo? Então, ela vai afundar aqui. Esse movimento faz com que impregne pele e sangue aqui nessa parte da roupa, entenderam? E aí, quando vocês retirarem a roupa, que esse tecido se soltar, ele vai vir com fragmento de pele, de sangue nessa região. Esse fragmento de pele na face interna das vestes é chamado de sinal de látis e toio. Também pode ser observado durante os exames das vestes, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Professora, se não podemos vender um órgão, então por que tem pessoas que pagam por transplantes? Não, o que elas pagam é o hospital, tá? Elas vão pagar pelo hospital ou por algum médico, enfim, alguma coisa do tipo. Agora, ela não vai pagar pelo órgão, tá? É proibido vender órgão. Professora, precisa retirar os órgãos? Estefânia, no caso da necrópsia, se for necessário, sim. Se for necessário, nós fazemos a retirada dos órgãos, tá? Agora, se não precisar, se você, por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que levou um tiro. Nós fazemos a abertura do tórax. E aí você já identificou que o coração tem a presença de um buraco de entrada, de uma perfuração, às vezes não precisa retirar, tá? Então, não é obrigatório. Depende muito de como o médico legista vai conduzir aquela necrópsia. Perfeito? Então, vamos lá. E agora, com relação aos erros da necrópsia médico-legal. Então, existem sim formas, tá? Alguns erros, pessoal. Primeiro, exame externo sumário ou omisso. Vocês viram a quantidade de coisas que nós temos que analisar na necrópsia externa. Caso vocês não façam, isso é um erro. Vamos supor que vocês não anotem, não passem para o médico o tipo de roupa que a pessoa estava usando, não anotem as características de reconhecimento. Então, isso é considerado um erro. Outro erro, interpretação por intuição. Nós vimos que a primeira regra do decálogo do perito criminal, né, que é elaborado por França em 2001, diz que ele não pode dar nenhum laudo por intuição, tá? Então, se ele interpretar por intuição, também está errado. Falta de ilustração. E essa questão da ilustração também nós podemos considerar fotos, tá? Fotos, esquemas, tudo isso está relacionado à falta de ilustração mencionada no erro da necrópsia. Análise errônea dos fenômenos pós-morte. Eu falei para vocês que nós temos que observar o livor de hipóstase. Vamos supor que você confunde livor de hipóstase com hematoma. Isso é um erro, não pode. A rigidez cadavérica, que você não consiga identificar, também é um erro, não pode. Então, esses fenômenos pós-mortes tem que tomar bastante cuidado, vocês têm que conhecer bem. Necrópsias incompletas. Então, caso não se faça uma necrópsia em sua totalidade e seja dada, então, como uma necrópsia branca. Isso daí está errado. A necrópsia ela precisa ser completa
para se chegar o mais próximo da verdade possível. E exames à noite. Também necrópsias não são realizadas durante a noite, tá? Isso há um bom tempo. Aqui no estado do Paraná, nós fazemos a necrópsia somente até as 22 horas. Posteriormente, os corpos que entram ficam para o dia seguinte. Então, nós não realizamos esses exames à noite. Falta de exames subsidiários. Vamos supor que o médico legista ele libere um laudo como sendo indeterminado e não peça nenhum tipo de exame subsidiário, que é o exame toxicológico, o exame anatomopatológico. Isso pode ser considerado um erro. Por quê? Porque a partir do momento que ele pede um exame toxicológico, ele pode conseguir chegar à causa morte, tá? Então, ele não pedir esse exame subsidiário é um erro. Imprecisão e dubiedade na causa-morte e das respostas ao quesitos. Lembra o seguinte, que nós vimos que no decálogo do perito criminal, ele precisa ter autoridade, ele não pode, ele precisa ter coragem para não ficar em dúvida. E caso ele fique em dúvida, isso também é um erro. Incisões desnecessárias. Vocês, auxiliares de necrópsias, não podem se empolgar, tá? Não pode sair cortando o cadáver de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Vocês vão fazer somente as incisões necessárias. Qualquer outro tipo de incisão é considerado um erro. E obscuridade descritiva é quando o médico ele descreve de maneira muito difícil, ou então deixa tudo muito omisso. Isso também é considerado um erro. O laudo ele precisa ser fluido, ser fácil, para auxiliar e não atrapalhar, tá bom? Bom, pessoal, vou dar um intervalinho agora de vocês, os 20 minutinhos aí. Aí nós retornamos com a parte de instrumentação. Deixa eu só ver aqui. Depois que a necrópsia é feita e o cadáver for liberado, o corpo vai direto para a funerária ou no IML. Eles dão banho, fazem tanatopraxia. Não, no IML não faz, tá, Ariane? Então é o seguinte: depois que tem a necrópsia, nós lavamos, tá? Mas é uma lavagem mais superficial, para você retirar todo o sangue externo, enfim, porque a família vai ter que fazer o reconhecimento. E aí nós encaminhamos para a funerária. Na funerária que é feito todo esse procedimento do banho, da limpeza, da necromaquiagem, da tanatopraxia, tá bom? No IML a gente não faz. Bom, pessoal, então vamos lá? Intervalinho e já já a gente retorna.
Bom, pessoal, vamos retornando. Deixa eu continuar. Pessoal, nessa segunda parte da aula, deixa eu só... Nessa segunda parte da aula... Ai, fica aparecendo, deixa eu ver. Foi. Nós vamos começar a falar sobre os instrumentos utilizados em necrópsia, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vão falando aí, me parem. Mas em alguns momentos, vocês vão perceber que eu vou apenas apresentar um instrumento para vocês e a função dele não vai ser tão específica, tá? E vocês já vão entender. Bom, o primeiro instrumento que nós vamos falar, então, que é utilizado em necrópsia, são as agulhas de sutura. As agulhas de sutura, olha só, podem perceber, eu coloquei aqui para vocês que elas aparecem das mais variadas formas possíveis. Algumas um tanto quanto mais curva, outras mais retilíneas. E, professora, qual é a correta? Aí eu digo para vocês, não tem agulha correta, tá? A agulha de sutura, ela vai ser utilizada conforme você tiver mais facilidade para poder fazer a sutura, então. É errado nós falarmos costura, tá? Não é costura, é sutura. Então, por exemplo, eu tenho mais facilidade de fazer a sutura com essa agulha aqui, um tanto quanto mais retilínea. Algumas pessoas preferem essa, que parece um anzolzinho, tá vendo? E isso varia de auxiliar de necro para auxiliar de necro. Por isso que é extremamente importante vocês passarem pelo processo da técnica, conhecerem os diferentes tipos de agulha, para você ver qual melhor se adapta à tua sutura. Além disso, outra coisa, a ponta, ela tem que estar completamente afiada. Por quê? Porque senão, quando você vai fazer o processo de sutura, atrapalha demais, tá? Uma ponta cega, assim, pode até vir a machucar, porque você vai ter que fazer uma pressão tão forte, que pode vir, se você tiver com o dedo embaixo, alguma coisa, vir a te furar. Sendo que quando a agulha, ela está bem afiada, isso se torna muito mais fácil, né? Então, a sutura se torna muito mais fácil de ser realizada. Ok? Outra coisa, balança para pesar o corpo. Aí é o seguinte, pessoal, essa daqui seria uma balança de necrópsia ideal, mas eu falo para vocês, isso não é regra, tá? Pelo contrário, é muito difícil vocês verem uma necrópsia onde que o médico legista ele vai pesar o corpo. Normalmente, eles fazem uma estimativa do corpo, tá? Então, essa balança de necrópsia aqui é bem difícil de vocês observarem. Aqui no IML de Curitiba, nós não temos a balança para pesar corpos. O que nós temos é o seguinte. Aqui nós temos o flat scan. O flat scan é como se fosse o raio-x. Quando vocês vão, se vocês já foram viajar de avião, tudo, a mala, ela não passa por um raio-x, então vai numa esteira, ela vai rolando, passa por um raio-x. O flat scan é a mesma coisa, só que maior, né? Onde passa o corpo. E aí você consegue observar, então, o que tem dentro do corpo. O flat scan, ele tem uma balança. Então, você consegue mais ou menos saber o peso do cadáver lá, tá? Essa balança aqui que eu coloquei para vocês, eu coloquei para vocês saberem que existe, que tem, mas não encontra em qualquer lugar, não. Perfeito? Pessoal, além das balanças para pesar em corpos, nós temos outros tipos de balanças na necrópsia. Essa balança aqui que eu coloquei para vocês com essa bandeja, um tanto quanto maior, ela serve para pesar peças maiores, órgãos maiores, tá? Então, por exemplo, pulmão, que é grande, dá para pesar aqui. Fígado, que é grande, dá para pesar aqui. Enquanto que essa tem a mesma finalidade, porém é para pesar peças menores, como, por exemplo, o rim, um baço, o coração. Pesa nessa daqui, que é um pouquinho menor. Já essas daqui são balanças para você pesar coisas extremamente pequenas. Às vezes, por exemplo, uma glândula que vai ser encontrada, que o médico queira, né, saber exatamente quantas gramas que tem, enfim, dá para utilizar essa pequenininha. Então, todas elas são balanças para se obter o peso das coisas, porém, elas variam somente com relação ao tipo de peça, o tamanho da peça que você está querendo, então, saber o peso, ok? Bom,
Agora, a bandagem ou tecido de algodão. A bandagem ou tecido de algodão, elas servem para fazer limpeza, tá? Então, para você limpar alguns pontos do cadáver, mas também pode ser utilizado bucha vegetal, essas buchas de lavar roupa, tudo isso pode ser utilizado. E a bandagem ou então o tecido de algodão serve para fazer aquela limpeza, aquela finalização, para você conseguir observar mesmo todas as lesões. Por que é importante fazer essa lavagem do cadáver? Às vezes ele está com tanto sangue que você não consegue observar direito a quantidade de lesões que tem. Então você tem que lavar, tem que esfregar, claro que depois que o médico legista autorizar, tá? Muitos médicos legistas eles fazem as fotos ainda com o corpo cheio de sangue, e depois de lavado, tá? Então, você tem que pedir essa autorização para o médico legista, se pode lavar ou não. Posteriormente, autorizado, você vai fazer essa lavagem e deixar todas as feridas, tudo o mais limpo possível, para isso ser fotografado e relatado nos laudos médicos, perfeito? E também, essas bandagens, elas podem ser colocadas dentro das cavidades para evitar que fique vazando algum tipo de líquido corporal, tá? Agora, o nosso querido bisturi, que é extremamente importante, nós vamos utilizar o bisturi para quase tudo. Ele serve, então, para nós fazermos a abertura das cavidades, abertura dos tecidos, para fazer secção de órgãos, para tudo, nós utilizamos, então, o bisturi. Existem bisturis com tamanhos variados de lâmina, isso varia de um local para o outro, mas em tese a finalidade é a mesma. O bisturi facial, que é o odontológico, ele é bem pequenininho, é um pouco menor, mas normalmente nós utilizamos esse maior aqui mesmo, número 20, 22, enfim, para fazer a abertura das cavidades. Nós temos também bisturis descartáveis, onde você vai fazer o uso apenas uma vez, depois que a lâmina ficou cega, você joga fora. O bisturi descartável, ele tem o cabo de plástico, tá? A lâmina é de metal, a mesma coisa, mas o cabo é de plástico. Depois de utilizado, então isso é descartável. E o bisturi de escalpelo, você já tem o cabo de ácido inoxidável, você faz a troca da lâmina, então você utiliza a lâmina, quando ela ficar ruim, você joga ela fora e o cabo você aproveita, você só coloca outra lâmina aqui no local dessa que foi descartada, tá bom? Então, o bisturi descartável você joga fora ele todo e o bisturi de escalpelo você joga fora somente a lâmina. Não joga fora, então, o cabo, tá? O cabo, ele é reutilizado. Nós temos também o bisturi que nós chamamos de bisturi smart. Ó, perceba que ele é um pouquinho diferente, tá? Para que serve? Para você fazer algumas dissecções que sejam mais específicas, por exemplo, na região da face, ou fazer retirada de alguma lâmina de tecido, tudo isso pode ser utilizado aqui com o bisturi smart. A chaira. A chaira, ela serve para amolar facas. Vocês já devem ter visto até em açougue, né? Normalmente você vai comprar carne, aí o açougueiro, ele pega a chaira e ele passa, então, a faca para poder amolar, deixar ela bem afiadinha e você conseguir fazer os cortes de maneira mais fácil, então. O cinzel de ribes. O cinzel de ribes, olha só, ele parece um arrastador, tá? E literalmente ele serve para isso. Então, por exemplo, vamos supor que você fez está fazendo algum corte muito próximo de um osso e que tenha muito resto de tecido, você consegue utilizar o cinzel de ribes e passa ele contra esse osso, o osso do crânio, dos membros, enfim. E aí você consegue limpar bem. Por isso, tá vendo que ele é mais abaixado aqui, né? Então aí você vai arrastando isso e vai fazendo essa limpeza. Nós temos também a cisalha de Liston articulada. A cisalha de Liston articulada, ela serve para fazer alguns cortes ou alguns fragmentos. Lembra muito um alicate, tá vendo? E aí você utiliza, então, para fazer esses cortes. Pode ser utilizada para fazer também a retirada de unha de cadáver, às vezes quando o médico pede, né, para ser encaminhado para os laboratórios. Então, utilizamos a cisalha de Liston articulada.
A concha. A concha, normalmente, ela precisa ter 100 ml. Não que é obrigatório. Mas por que 100 ml? Porque acontece o seguinte, quando você faz a abertura do tórax, se tem a presença de muito sangue, às vezes o médico ele vai querer saber aproximadamente quantas ml de sangue tem no tórax, que aí significa quanto sangue que a pessoa perdeu. O que que você faz? Você retira uma concha, 2 conchas, 3 conchas, 4 conchas. Vamos supor que você retirou do tórax da pessoa 7 conchas. Se você sabe que a concha tem 100 ml, significa que você retirou quantas ml? Então, 700 ml. Ela serve, então, como um marcador, tá bom? O cotóstomo. O cotóstomo, ele é um alicate, que ele tem uma lâmina afiada aqui, e ele serve também para cortar certas coisas, cortar alguns fragmentos de ossos, ou algum fragmento de tecido, tá? Então, é utilizado esse cotóstomo. É um alicate, mas é um alicate que realiza cortes. Esterótomo. O esterótomo é uma espécie de tesoura. Só que essa tesoura, se vocês observarem, uma das pontas da tesoura, ela possui como se fosse um ganchinho, tá? E a outra ponta, ela é mais arredondada. Então, você coloca esse ganchinho onde você quer cortar, ele dá uma certa estabilidade para a peça, e aí você faz, então, o corte. Então, o enterótomo nada mais é do que uma tesoura com a ponta dela de maneira diferenciada. O escopro. O escopro, ele é muito similar ao cinzel de Ribes, tá vendo? Ó, ele é bem similar ao cinzel de Ribes, porém, ele é um pouquinho mais fino, menorzinho, e serve para fazer, então, a retirada de fragmentos de tecidos de maneira mais delicada, ok? O estilete de aço inoxidável é utilizado também para fazer alguns tipos de cortes, principalmente em órgãos, quando você vai cortar algum fragmento ou então alguma coisa muito específica. Vamos supor que vocês encontrem um foco de células cancerosas, que seria então um tumor. Você vai fazer a retirada somente daquela região para enviar para um laboratório de anatomopatologia. Você pode utilizar então o estilete. A faca de amputação de Collin. Essa faca de amputação de Collin, ela é extremamente utilizada nos cortes dos órgãos. Então, quando você vai fatiar os órgãos, como, por exemplo, coração, pulmão, cérebro, nós utilizamos essa faca de amputação de Collin. Ela é específica para isso. Então, essa lâmina dela é bem fina, né? E permite que seja realizada, então, esses cortes. A faca de Virchow. A faca de Virchow, ela é um pouquinho mais arredondada, mas ela também tem essa face de corte para que sejam realizados alguns cortes patológicos específicos para serem encaminhados para exames, tá? O formão com lâmina de ácido inoxidável. Esse formão, ele também é extremamente amplamente utilizado para fazer limpeza de certos pontos, principalmente com relação à presença de tecido nos fragmentos ósseos. Então, é utilizado esse formão e sempre de lá a lâmina ela tem que ser de ácido inoxidável, ok? A linha crua. A linha crua, muita gente acha que é um barbante, tá? Mas ela parece uma linha mais resinada, uma linha resinosa. E ela, quando você vai fazer a sutura, ela escorrega por conta dela apresentar, né? Parece uma cera, na verdade. Ela escorrega por entre as malhas do tecido e você consegue fazer a sutura. Então, essa linha crua, você vai retirar um tamanho, né, que você acha que seja adequado para fazer a sutura na cabeça, ou no tórax, ou no abdômen. Ela é colocada lá na nossa agulha, ó, deixa eu voltar aqui. Passa, então, aqui, ó, no buraquinho da agulha, tá? E você começa, então, a realizar a sutura. Nós utilizamos, então, essa linha crua para fazer a sutura dos cadáveres. Machadinha. Machadinha também pode ser utilizada em alguns casos. Vamos supor que você precise fazer a recuperação de um projétil que se alojou na coluna vertebral. Caso não tenha a presença de nenhum maquinário
que seja elétrico, como, por exemplo, uma serra elétrica ortopédica da Makita, você pode fazer o uso da machadinha, para você conseguir fazer, então, a fratura da coluna vertebral, ou então de um fêmur, ou de uma tíbia, e ter o acesso ao projétil. O martelo de Hajek. O martelo de Hajek, ele é utilizado também para você fazer as fraturas nos ossos, né? E posteriormente encontrar algum vestígio, como eu dei o exemplo para vocês do projétil de arma de fogo. Esse martelo, ele é utilizado em cirurgias ortopédicas também, e nós fazemos o uso na necrópsia. A tesoura de Mayon. A tesoura de Mayon serve para quê? Para fazer cortes. Você pode utilizar, por exemplo, para fazer abertura de estômago. Pode utilizar também, dependendo, até para retirar as vestes, tá? Mas daí não é tão indicado que você utilize esse tipo de tesoura. Normalmente tem umas tesouras mais comuns lá para você fazer o corte das vestes. Essas tesouras são mais utilizadas mesmo para tecido. Para evitar que se perca o corte, são tesouras mais caras, instrumental cirúrgico, tá? O osteótomo. O osteótomo, ele também serve para poder afastar alguns tipos de fragmentos, tá? Ou então, o osteótomo, ele é utilizado junto com o martelo de Hajek da seguinte maneira. Esse osteótomo, no local onde você quer realizar a fratura no osso, ele é posicionado e o martelo, e o martelo de Hajek, ele vai ser batido aqui, nessa região do osteótomo, tá? E você vai conseguir, então, obter a fratura do fragmento necessário, perfeito? O paquímetro de aço inoxidável para medidas de até 150 milímetros. Então, esse paquímetro também é muito utilizado para você medir as lesões. Então, quando você tem lesão por projétil de arma de fogo, o médico pode querer que você faça, então, verifique o tamanho da abertura. Então, por exemplo, olha só, aqui você tem um ferimento de entrada, você pode colocar o paquímetro e o médico vai tirar uma foto e vai saber exatamente a medida. E aí, no paquímetro, essa região aqui, ó, ela é uma região que é uma placa móvel, que ela vai para trás e para frente, tá? Então, você consegue movimentar e encaixar exatamente o tamanho da lesão aqui. Se você tiver uma lesão por arma branca, uma faca, você encaixa o paquímetro aqui, em ambos os lados, e você consegue saber exatamente o tamanho da lesão. Amplamente utilizado esse paquímetro no nosso dia a dia, para medir tudo quanto é tipo de lesão, seja por projétil de arma de fogo, seja por arma branca, enfim, paquímetro amplamente utilizado. A pedra para afiar lâminas, nós vimos a chaira, né, que eu mostrei para vocês lá no começo, mas também nós utilizamos essa pedra para afiar lâminas. Camila, o que está certo e o que está errado? Tanto faz. Você vai simplesmente utilizar aquilo que você melhor se adapte. Algumas vezes não vai ter os dois. Aqui, por exemplo, para nós só temos a pedra para afiar as lâminas. Então, você vai ter que utilizar a pedra para afiar a lâmina, tá? As pinças. As três principais. Nós temos a pinça de Backhaus, a pinça de Lorna e a pinça de Benard. A pinça de Backhaus, ela possui duas pontas bem fininhas. Ela serve para você fazer a manipulação de peças mais delicadas. Então, são duas pincinhas, tá? Pequenininhas, bem finas. E você pode fazer a retirada de algum vestígio muito delicado, tá? Através dessa pinça de Backhaus. Já a pinça de Lorna, olha só, ela tem uma ponta um pouco mais alongada e serve para você fazer a retirada de fragmentos um pouco maiores nesse caso aqui. E a pinça de Benhard, ela é bem menor do que a pinça de Backhaus, mas se vocês observarem, a ponta dela também é extremamente fina, como acontece aqui. Então, a pinça de Benhard, ela serve para você pegar peças menores ainda do que a de Backhaus, tá? Então, são fragmentos bem mais delicados nesse caso aqui. Então, essas três pinças nós utilizamos no nosso dia a dia. A de Lorna, vocês vão... Ai, qual que é a pinça de Lorna? Grava Lorna, o Ló, de mais longa. Então, ela tem essa ponta mais alongada do que a de Backhaus e a de Benhard, ok? Benhard ou Benhard, enfim.
A pinça de Collin para a extração de projéteis. Se vocês procurarem por pinça de Collin, vocês vão ver que existem vários tipos de pinça de Collin. Em tese, no nosso dia a dia, nós utilizamos mais essas duas. E por que para a extração de projéteis? Olha só, elas têm uma anatomia de maneira que você pesque o projétil sem que haja qualquer tipo de fricção que possa alterar a característica da raia que é deixada nos projéteis pelas armas de cano, pelas armas de alma raiada, tá? As armas de alma raiada, elas vão deixar essa impressão no projétil por conta do giro do projétil dentro do cano do revólver. E aí, essas raias que vão ser extremamente importantes para tentar identificar, né, de qual projétil, de qual revólver que saiu aquele projétil, de qual pistola, perdão, através da impressão dessas raias. E se nós fizermos a coleta de maneira errada, essas raias podem ser alteradas. E se elas forem alteradas, sinto lhe informar, mas muitas vezes vai atrapalhar o exame de balística forense. Por isso que é extremamente importante que a coleta seja feita de maneira adequada, com a pinça de Collin. A pinça de Collin, ela mantém a integridade dessas raias, tá? Das marcas das raias, no caso, no projétil. A pinça de dissecção anatômica. Pessoal, a pinça de secção anatômica, ela é amplamente utilizada no dia a dia. Então, conforme vocês vão fazendo a dissecção, vocês fazem o uso da pinça para poder ter uma orientação melhor, não colocar a mão diretamente sobre o tecido que está sendo dissecado para evitar qualquer tipo de acidente. Pode acontecer da lâmina escorregar, da lâmina passar no seu dedo e se cortar, tá? Então, a pinça de dissecção anatômica, extremamente utilizada. Além dessa pinça de dissecção anatômica com a ponta curva que eu mostrei para vocês, nós temos a pinça de dissecção anatômica do tipo dente de rato. Essa pinça de dente de rato, ela possui um ganchinho na ponta. E eu vou falar para vocês, é bem melhor para se trabalhar com ela. Por quê? Essa pinça de dissecção dessa ponta mais redonda, muitas vezes ela solta, tá? Você não tem uma estabilidade muito grande. Diferentemente do que acontece na pinça de dente de rato, porque a pinça de dente de rato, ela fica pregada, ela não solta, é muito mais difícil. Então, no dia a dia, nós utilizamos mais a pinça de dissecção do tipo dente de rato do que a de ponta arredondada, tá? Nós também temos, que orientar muito durante esse processo de dissecção, 3 pinças que são a pinça hemostática de Crilly, a pinça hemostática de Kosher e essa aqui tampou, mas é pinça hemostática de Kelly, tá? A pinça hemostática de Crilly, olha só, ela possui essa ponta com algumas fricções, tá? E aí ela consegue dar uma maior estabilidade quando você vai segurar alguma peça anatômica. Além disso, se vocês observarem essa região aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui possui uma trava. Então, você consegue pegar algum pedaço de tecido e travar. Aí você não precisa ficar segurando a pinça hemostática, tá? Você trava, mantém essa trava e ela fica fechadinha, segurando a peça enquanto você trabalha no restante, tá? Então, essa primeira é a pinça hemostática de Crilly. A pinça hemostática de Kosher, ela já tem uma ponta diferente do que a pinça hemostática de Crilly. Ela tem essa travinha que lembra muito a pinça dente de rato. E a pinça hemostática de Kelly, ela lembra a pinça de dissecção que possui a ponta mais arredondada, tá? Então, é dessa forma que elas se diferem. E outra coisa, aqui eu estou mostrando para vocês as retas. Existem algumas pinças hemostáticas curvas. Como assim? A ponta delas é dessa forma assim, ó. Assim ou então assim, tá? Para acessar alguns canais, alguns locais mais difíceis que a de ponta reta não consegue alcançar. Perfeito? Então, essas 3. Pinça hemostática de Crilly, Kosher e Kelly. E a pinça para osso, ela é um pouquinho maior. Lembra um pouco, gente, pegador de gelo, tá? Se vocês observarem. É para vocês segurarem, então, pinçarem algum osso durante o processo de dissecção, principalmente se estiverem à procura de algum projétil que esteja alojado, enfim, para facilitar, então, e manter estável a peça anatômica durante o processo durante o tempo que vocês estão trabalhando.
Nós temos também o pino de Steinmann. Esse pino de Steinmann, ele pode auxiliar durante a necrópsia para fixação de algumas partes, né, no corpo. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo a abertura ali do tórax. Então, você tem uma pele que foi aberta para cá, uma pele aberta para cá. Você pode pegar essa pinça, esse pino de Steinmann e fixar aqui e fixar aqui, para que fique aberto, né, e a região do tórax exposta aqui para vocês, enquanto vocês trabalham, tá? A rugina de Farabeuf reta e curva. A rugina de Farabeuf reta e curva, ela também serve para você fazer o afastamento de tecidos, fazer a limpeza de fragmentos, deixar o local mais limpo possível. E tem essas duas formas. A serra de Mathieu com 3 lâminas. A serra de Mathieu literalmente serve para serrar, tá? Então você pode trocar a lâmina dependendo do que você vai serrar, mas eu vou falar para vocês, a serra de Mathieu, atualmente com as serras elétricas, ela caiu em desuso, tá? Nós, por exemplo, aqui não fazemos o uso da serra de Mathieu. Aqui em Curitiba nós temos a serra elétrica, reta para fazer a abertura do crânio e a serra elétrica ortopédica, que é redonda, para fazer então a secção de alguns ossos mais delicados, por exemplo, de coluna, fêmur, enfim. Então, a serra de Mathieu eu coloquei aqui para vocês saberem que existe, caso vocês se deparem com ela. É literalmente para serrar, mas na maioria dos lugares já caiu em desuso. E nós temos aqui, por fim, que eu trouxe para vocês, o cepo. O cepo, eu achei esse aqui na internet, né? Mas em tese ele é de madeira, tá? Eu não consegui achar uma foto de um de madeira. O cepo de madeira, ele é assim, ó. Aqui, deixa eu colocar. Vou desenhar para vocês exatamente como que é. Aqui. E ele tem uma curvatura aqui na madeira, tá? Exatamente dessa forma. E ele é feito de madeira. Então, aqui... Deixa eu... Até que tá saindo bom aqui. Tá? É dessa forma aqui, tá? Então, o que que acontece? O pescoço do cadáver, a cabeça do cadáver, ela é apoiada aqui no cepo, é colocada aqui. Da mesma forma aqui, ó, a cabeça ela é apoiada, do cadáver ela é apoiada aqui. Por quê? Aqui você consegue fazer a retirada do escalpo, você consegue fazer a abertura dos ossos do crânio com a serra elétrica, tudo isso fica exposto de uma maneira mais elevada, fica mais fácil para você manusear, analisar, verificar os tipos de lesão, tá? E também, caso você precise fazer a dissecção do pescoço, principalmente nos tipos de morte que são oriundas de enforcamento, estrangulamento e esganadura, você consegue ter acesso na totalidade do pescoço, tá? E aí esse pescoço, ele fica estabilizado na região aqui no cepo, e você consegue fazer toda a manipulação técnica nessa peça anatômica, tá? Posteriormente, o corpo é retirado do cepo, e aí você pode suturar até mesmo aqui, enfim. Só que hoje em dia, nas mesas de necrópsias mais modernas, esse cepo ele já vem acoplado. Então você tem, deixa eu ver se eu encontro na internet aqui, uma mesa de necrópsia para vocês observarem que isso já vem. Ó, algumas mais antigas, elas não vinham, tá vendo? Elas vinham dessa forma. Hoje em dia, a nossa é essa daqui, essa mesa de necrópsia. Hoje em dia, você já tem como se fosse o cepo, olha aqui, acoplado, tá? Então, ele vem acoplado, é aqui que você vai colocar a cabeça do cadáver e fazer a análise. Aqui em Curitiba, é exatamente essa mesa aqui de necrópsia, tá? É exatamente essa mesa de necrópsia. Então, gente, nós não fazemos o uso desse cepo, mas muitos locais onde tem essas mesas mais antigas aqui, como eu estou mostrando para vocês,
Essa daqui já tem, né? O cepo acoplado. Essas mesas antigas onde não tem como você fazer o apoio da cabeça do cadáver, eram utilizados esses cepos para poder fazer a elevação da cabeça, tá? E fica melhor, então, para ser feita a análise. Deixa eu ver. Pessoal. Pessoal. Gente. Vocês estão me ouvindo? Tá travada a tela? Deixa eu ver. Alguém conseguiu ver? Meu Deus, o que será que aconteceu? Estamos sem vídeo desde o intervalo. Ai, meu Deus do céu. Para mim apareceu normal aqui, peraí. Vocês viram a... Mas, gente, o som tá ligado, não tá? Vocês falaram que me ouviram? Então, como você tá me escutando? Ah, tá. Meu... Ó, vocês estão vendo agora? Deixa eu ver. Sim? Então, vou colocar de novo. Bom, então, pessoal, como vocês escutaram, eu vou passar para vocês agora a... Eu vou passar para vocês aqui para vocês verem os instrumentos, tá? Eu vou passar aqui uns 3 slides e volto para ver se vocês estão vendo. Então, ó, como eu falei para vocês, essas daqui são as agulhas de sutura dos mais variados tipos. Aí eu mostrei aqui, ó, que essa é a que eu mais gosto, que é a mais retilínea, mas lembre-se, como eu falei, não tem uma correta ou uma melhor, isso depende de cada pessoa. Essa é a balança para pesar o corpo, tá? Que eu falei que nós não temos aqui. E essas são as balanças de necrópsias, essa daqui para pesar órgãos maiores, essas órgãos menores e essa daqui órgãos mais pequenininhos, glândulas, enfim, tumores. Então essas são as balanças de necrópsia. A bandagem ou tecido de algodão, que é utilizado para limpeza, para impedir que extravase líquido de dentro do corpo. Esse é o bisturi, que eu falei que varia de tamanho, né? Então, alguns bisturis, por exemplo, o odontológico, eles são menores, né? Nós utilizamos o tamanho 20 ou 22 no dia a dia. Esse é o bisturi descartável, que ele é plástico, tem um cabo de plástico, diferentemente do bisturi de escalpelo, que tem o cabo de ácido inoxidável. Então, o descartável, ele é jogado inteiro fora, e o de escalpelo troca-se a lâmina. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Então, beleza. Mas vocês podem ficar tranquila também, que como a aula grava a minha tela, quando ela for disponibilizada para vocês, vai aparecer tudo, tá? Esse é o bisturi de Esmarch. Essa é a chaira que amola as facas, como eu expliquei para vocês, as lâminas, etc. O cinzel de Ribes para fazer o afastamento dos tecidos, né? A limpeza dos ossos, de fragmentos. A cisalha de liston articulada, que serve como se fosse um alicate. A concha é uma concha normal mesmo, de 100 ml, e eu já expliquei para vocês para que serve, para fazer a retirada, então, do sangue. O costótomo é um alicate para vocês fazerem também a fragmentação de tecidos, de ossos, ele possui essa lâmina aqui que é mais fina, tá?
O esterótomo, que é a tesoura que possui essa ponta modificada, perdão, para você fixar melhor, fazer o corte em algumas regiões, né, que sejam mais específicas. O escopro, que é extremamente semelhante ao cinzel de Ribes. Ó, se vocês observarem aqui, ó, ele possui essa parte mais abaixada, né, para fazer a limpeza de algumas regiões que possuem fragmentos de tecido. É a mesma coisa para o escopro, só que em tese o escopro é um pouco menor que o cinzel, tá bom? O estilete, também de ácido inoxidável, esse daqui acho que todo mundo já conhece. A faca de amputação de Collin, que nós utilizamos para fazer a secção de diferentes órgãos. Então, por exemplo, coração, rim, pulmão, cérebro, nós colocamos isso em cima de uma tábua, pegamos a faca de amputação de Collin e fazemos as secções. Da mesma forma, pode ser utilizada a faca de Virchow. Ela tem essa ponta mais arredondada. Caso seja necessário fazer algum tipo de secção especial que não sirva a faca de amputação de Collin, daí nós utilizamos a faca de Virchow. O formão também serve para poder fazer o afastamento, né, de tecido, separação do tecido de osso, de articulação. A linha crua, que vai ser utilizada junto com a agulha para fazer a sutura. A machadinha, que é o machado mesmo, normal, tá? Muita gente confunde a machadinha com o martelo de Hajeck. O martelo de Hajeck não é a mesma coisa, é um martelo ortopédico que é utilizado na necrópsia. A tesoura de Mayo. Essa tesoura de Mayo, ela também é utilizada para fazer cortes. Nós utilizamos muito ela quando vai fazer a abertura de estômago, tá? E o martelo de Hajeck, pessoal, ele normalmente é utilizado junto ao osteótomo. A gente apoia essa ponta do osteótomo em algum local do osso, onde vai ser feito, então, onde vai ser realizada alguma fratura ou coisa do tipo, e nós utilizamos o martelo de Hajeck batendo aqui, ó, e essa ponta, né, do osteótomo, ela vai, então, realizando essa abertura no osso. O pacrímetro de ácido inoxidável, que eu falei para vocês que realiza a medida, essa parte é a parte móvel do paquímetro. Então, por exemplo, se você for medir uma ferida de entrada, eu tinha desenhado aqui para vocês, é colocado aqui e você consegue saber exatamente o tamanho dessa ferida de entrada. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Sim, Ariane, o cérebro ele pode ser guardado junto no abdômen com o restante dos órgãos, tá? Para evitar que fique vazando, ou então ele pode ser descartado. O cérebro é o único órgão que nós descartamos aqui no IML, mas só pode ser descartado caso haja algum tipo de coleta, né, de lixo hospitalar, senão não pode ser descartado. Aí ele tem que ser mandado junto com o abdômen, né, e o restante dos órgãos, no abdômen com o restante dos órgãos. A pedra para afiar as lâminas, a pinça de Beckhaus, Lorna e Benhard. A de Beckhaus, que eu falei para vocês, ela tem uma pontinha mais fina, ela é muito semelhante com a de Benhard, porém, ela tem uma abertura, um ângulo de abertura maior do que a de Benhard. E são para fazer, então, pegar algumas coisas extremamente delicadas. A de Lorna, que eu falei, o LO de longo, ela tem essa ponta mais alongada, tá? A pinça de Collin para extração de projéteis, então, esse daqui é como se pescasse, como se fosse um dedo, né, e uma bifurcação, então, se pescasse. Essa já é mais triangular. Existem algumas arredondadas, alguma mais quadrada, mas é tudo pinça de Collin, tá? O que varia, então, é o modelo. A pinça de dissecção anatômica com a ponta reta é essa, e ela é muito similar à pinça de dissecção do tipo dente de rato, porém a dente de rato ela possui, ó, como se fosse uma trava, e ela dá muito mais estabilidade para você segurar algumas peças anatômicas. E aí nós temos as pinças hemostáticas, que se vocês observarem, tá vendo essa região aqui, ó? Ela possui como se fosse uma travinha, tá? E aqui na pinça hemostática também. Então, quando vocês fecham isso daqui, ela não se abre. Ela vai se abrir somente quando você empurrar uma parte da pinça para frente e outra para trás. Aí você consegue fazer a abertura. Do contrário, ela fica segurando a peça anatômica até quando você quiser, tá? Ela fica presa. Funciona como se fosse um gancho, literalmente. E o que varia, eu expliquei para vocês que essa última aqui, ó, é de Kelly,
É que ficou escondido aqui atrás, tá? É a pinça hemostática de Kelly. E o que varia? A ponta, se vocês observarem, a de Crilly, ela possui essa região mais... como é que eu vou falar para vocês? Mais... eu esqueci o nome dessa... nossa, esqueci o nome, gente. É aquele aspecto de asfalto, sabe? Ela tem um aspecto mais de asfalto que dá maior estabilidade para a manutenção das peças anatômicas. E a pinça de Kocher e de Kelly, elas se diferem pela ponta. Se vocês observarem a pinça hemostática de Kocher, ela é muito semelhante à dente de rato. E a de Kelly, ela é muito semelhante à pinça de dissecção de ponta reta, tá? Essa é a pinça para osso, que eu falei que é muito similar a um pegador de gelo. O pino de Steinmann, ele tem dos mais variados calibres, tá? E aí você consegue, então, fixar algumas coisas que você queira analisar e deixar o pino segurando, né, determinada peça anatômica. A rugina de Farabeuf reta e curva, que também serve para você fazer a limpeza de alguns lugares, retirada de fragmentos de tecido. A serra de Mathieu com 3 lâminas, que eu falei que nós não utilizamos hoje, que ela serve para serrar, porque atualmente nós utilizamos a serra elétrica, mas ainda assim, se vocês se depararem com essas serras, saibam que elas podem ser utilizadas para serrar crânio, serrar algum tipo de osso, enfim. É a serra de Mathieu. E esse é o cepo, onde nós apoiamos a cabeça. Que aí eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo, ó, que algumas mesas de necrópsia já vêm com o cepo apoiado, tá? Então, essa aqui é um exemplo da mesa de necrópsia que temos aqui em Curitiba. Ela já vem com esse cepo, enquanto que outras que são mais simples, você não tem onde apoiar a cabeça. Olha só. Aí nós utilizamos esse cepo, tá? Esse cepo, para poder fazer a análise da cabeça. Deixa eu ver. Poderia indicar um vídeo de uma necrópsia para a gente ver mais ou menos como é? Também quero. Pessoal, então, é muito difícil de achar vídeo de necrópsia na internet, tá? Tem um vídeo que eu vou tentar achar para mostrar para vocês, porque assim, não é permitido, entendeu? Tem um vídeo que vazou tem um tempo já, e aí caiu caiu na internet e muita gente viu, mas é muito difícil de achar vídeo de necrópsia, porque não pode mesmo. Ainda mais que as nossas aulas elas são gravadas, tá? Eu vou ver se eu encontro algum assim que esteja disponível, que eu acho o link na internet e passo o link para vocês. Mas em tese não pode, porque é proibido fazer esse tipo de gravação, ok? Bom, pessoal, alguma dúvida com relação a essa parte instrumental? Hoje eu mostrei mais para vocês. Na semana que vem, nós ainda vamos falar sobre instrumento, tá? Na próxima aula. Por quê? Porque agora nós vamos falar da funcionalidade de cada tipo de instrumento. Hoje foi mais para vocês apresentarem, para vocês conhecerem, saberem que existem esses diferentes tipos de instrumentos. E aí, na semana que vem, eu acho que essa semana a gente não vai ter mais aula, porque não vamos, que eu tenho plantão na quinta, tá? Mas aí nós vamos começar a trabalhar essa parte instrumental e funcional, ok? Eu não sei o que aconteceu, que ficou tudo preto aqui, peço desculpas, mas na aula gravada vai aparecer para vocês, e agora eu mostrei tudo de novo, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma curiosidade, só me falar, eu fico à disposição. Quando eu vi, tinha um monte de mensagem que travou. Nenhuma dúvida? Não? Então tá bom, pessoal. Então eu vou encerrar aqui a aula com vocês. A aula vai ser disponibilizada, tá? Aula. Andréa, eu acho que já deve estar. Eu acho que já deve estar disponível. Eu mandei a prova para vocês, não sei se vocês viram, tá? Daí, conforme vocês respondem, a nota já vai sair. E a correção da prova vai ser disponibilizada também. E eu creio que o Everton já deva estar disponibilizando também essas aulas gravadas, porque todas estão sendo gravadas e mandadas no menu do aluno de vocês. Ok? Deixa eu ver. Não, André, é mandada no menu do aluno de vocês. André, você faz parte da turma EAD ou é alguma presencial?
teu curso, você adquiriu EAD ou presencial? Não sabe? Porque se for o EAD, porque se for o EAD, você vai ter que receber, então verifica com ela, tá? Uma senha, né? Um menu do aluno, onde está sendo disponibilizadas as aulas. Aí verifica certinho. Agora, para a turma que é para os alunos da turma presencial, essas aulas online são apenas uma opção de reforço, tá? E aí eles não recebem o material, eles assistem somente ao vivo. Mas o pessoal do EAD, eles recebem o material. As aulas são gravadas e disponibilizadas. Ok? Então tá bom, pessoal. Bom, gente, ficamos por aqui. Boa noite, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.